Deus tem senso de urgência. Ele fala para você se mexer. A fé sem obras é morta. Então você ficar descansando, esperando em Deus, o esperando em Deus é a confiança em Deus. Não ficar na rede ali louvando. Outras pessoas chegaram para nós e falavam assim: viu, você já pensou que não é para você ter filho? Às vezes Deus não quer. Que às vezes Deus não quer que você. Que a gente já tinha uma palavra, né? Que às vezes Deus não quer que vocês tenham filhos e vocês estão aí. E gente da igreja. Né? São pessoas de dentro da igreja que estavam ali conosco, caminhando conosco. A palavra fala que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Tem muita gente que casou sem Deus. Casou pelo motivo errado. Tem gente que casou porque colocou um filho na barriga. Tem gente que casou porque a tradição manda. Tem gente que casou só para sair de casa. Casou pelo motivo errado e Deus não está neste processo. Quando Deus está no processo, ele é o terceiro cordão, né? Ele é a terceira dobra do cordão. Então ele não se rompe. É muito difícil se romper um casal que Deus uniu do que um homem que a mata todos os dias porque é um pecador safado que gosta de pular cerca. E ainda quer se fazer de valores de tradição para poder fazer isso na sexta-feira do homem. Mas ele esquece que na sexta-feira do homem ele sai e o vizinho chega. A tradição humana está mais enraizada dentro de um ambiente de religiosidade cristã do que da palavra. As pessoas pedem para Deus dar o filho, mas elas vão lá, pegam o sangue da menstruação e enterram junto da raiz do embundeiro. E Deus abomina a idolatria. Quer viver o melhor de Deus? Para de escutar a irmã mais velha do cunhado. As tias falam para a família delas: você, sua família, você, seu marido e seus filhos, honra seu pai e sua mãe, o restante é parentela. Os demônios que atuam por gerações precisam de um ato para ter autoridade. E esse ato acontece ou porque o filho imita o pai, ou porque o pai ou os avós consagram o filho para aquela situação. A palavra diz que não tem ninguém que tenha deixado tudo que Deus não tenha recompensado 100 vezes mais ainda nesta vida. Dinheiro é para usar agora, no céu não precisa. A palavra de Deus fala lá no livro de Colossenses capítulo 2, versículo 8, e diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Pai, em nome de Jesus, que seja uma palavra, um ambiente, um momento de celebração ao Senhor, Pai, que o seu nome seja glorificado, que tudo que saia aqui saia por orientação do Espírito Santo, que Ele conduza este ambiente, que Ele conduza as perguntas, que Ele conduza as respostas, que Ele traga revelação baseada na sua palavra, não baseada em entendimentos mundanos, em tradições humanas. A religião por si só nós devemos contê-la, mas não a religião nos conter. A verdadeira religião, segundo diz o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27, é cuidar das pessoas, é fazer caridade, cuidar dos órfãos, das viúvas, abrigar o estrangeiro. Ou seja, a verdadeira religião é aquilo que nós fazemos, a caridade que nós fazemos. E não a religião conter e dominar os homens. Costumo dizer que a religião, como conhecemos de um modo geral, é o dedo do homem nas coisas de Deus, por isso elas são imperfeitas. Então eu te peço, Pai, que traga revelação baseada 100% na sua palavra, que é mais eficaz do que uma espada, capaz de separar ossos de medulas. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Bem-vindos a mais um Pó de Fé, um programa que é de Deus, que veio levantar, aumentar e fortificar a tua fé. Espírito Santo manda e nós, como sempre, só obedecemos. Hoje, não diferente, temos aqui dois convidados, um casal pastoral, que também foi escolhido a dedo por Deus. Assim como Abraão, Deus disse a ele: sai da tua parentela e vai. Eles também saíram, também ouviram Deus, obedeceram e saíram da sua zona de conforto. E hoje vão partilhar conosco um pouquinho da sua história, do seu testemunho. Como foi largar as suas origens
para vir numa terra, obviamente, que também é de Deus, e fazer novas amizades e começar tudo de novo. Mas, sobretudo, falar do Evangelho. Porque a Bíblia também diz: idem por todo o mundo e pregai o Evangelho. Eles fizeram isso. Bem-vindos a mais um Pó de Fé. Beijinho nos vossos corações para os 4 cantos do mundo. Portugal, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, Moçambique. Beijinho especial para Moçambique, que tem mandado muitas mensagens. Para aqueles países que a Serva Edna não mandou, sintam-se abraçados. Não se esqueçam, subscrevam a nossa página, o nosso canal, e partilhem o máximo. Partilhem o máximo, porque a tua partilha está a salvar vidas. Coloquem likes. O teu like e a tua partilha também é evangelização. Que seja um parceiro ou um patrocinador deste ministério que tenha abençoado vidas. O Espírito Santo manda e nós só obedecemos. Agora sim, vamos passar para os nossos convidados que foram escolhidos a dedo por Deus. Nós temos aqui o casal pastoral, o pastor Adriano de Zazio, nome lindo, né? Soa bem, que nome elegante, de Zazio. Zazio. E a pastora Dane de Zazio. Eu, pessoalmente, tenho uma honra de receber esse casal pastoral aqui, neste programa que não é meu, mas sim de Deus. Bem-vindos, pastores de Zazio. Prazer estar aqui. Obrigada. Muito pastor. obrigado. Muito obrigada, Deus abençoe. Sei que vocês têm uma vida também de correria, são pastores, mas mesmo assim obedeceram, o Espírito Santo mandou, obedeceram, viram aqui para o Pó de Fé contar o seu testemunho. Pastor Adriano, eu não sei por quem começo, porque antes Pastora de... Dani, Pastora... as mulheres primeiro. Pastora Dani, brevemente, quem é a pastora Dani de Zazio? Um pouquinho sobre você. Começamos assim. Começamos assim, já começamos. Eu sou a pastora Dani, né? Sou nascida no Brasil. Estou cá em Angola há 10 anos. Eu vim para cá acompanhando meu esposo, que veio, né, a trabalho, a princípio, para ficar 4 meses. E é muito legal que a nossa filha de 6 anos, ela acha linda. Ela escutou o pai dela contando a história. E aí toda vez ela fala assim, porque meu pai veio para Angola. E aí ele se apaixonou por Angola e ele ficou. E aí depois a minha mãe veio. Uau, E estamos aqui, né? Eu estou aqui, vai fazer esse mês, está completando agora de novembro 10 anos que eu estou aqui. E estamos com a obra do Senhor aqui há 2 anos já, fazendo aquilo que Deus tem nos colocado, nos predispostos a fazer, aquilo que é a vontade dele aqui. Em nome de Jesus. Pastor de Zazio. Bom, eu sou filho amado, amigo de Deus. Yes. A gente costuma dizer que você se relaciona com Deus conforme você se vê, né? E para mim Deus não existia, para mim Deus já foi a melhor criação do homem, a criação mais inteligente do homem. Depois eu entendi que ele poderia ser real, depois eu descobri que ele é real, depois eu conversei com ele. Uau. Então, hoje eu sou filho amado, co-herdeiro com Cristo, assentado nas regiões celestiais, amigo de Deus. E não é arrogância isso, é saber a identidade de quem você é, né? Verdade. Uau! Que apresentação maravilhosa do casal. Eu fiquei maravilhada. Mas, sobretudo, eu vou querer que vocês partilhem um pouquinho a vossa história. Como é que tudo começa? Bem rapidinho. Como é que descobriram? Como é que o pastor Adriano descobriu que a pastora Adriana, que a pastora Dani era osso do teu osso e carne da tua carne? Porque é bíblico. Como é que foi essa conexão? Foi à primeira vista, Uau! literalmente à primeira vista. Eu estava saindo de casa, ela estava descendo de a pé a rua, e eu olhei assim e falei assim, nossa, essa dá para pegar.
Yes. E foi à primeira vista mesmo, sem brincadeiras. Ah, muito bom. A nossa conversão veio juntos. Nós fomos a um culto, então nós aceitamos a Jesus juntos. Até esse momento, quando nós nos conhecemos, esse momento que nós nos conhecemos, então ele era uma pessoa que que achava que Deus poderia existir, né? Sim. Mas, então, realmente, eu passava pela frente da casa dele 4 vezes ao dia. Ele foi para minha cidade, nós somos de cidades diferentes, municípios diferentes. Sim. Ele terminou a faculdade, então, quando ele terminou, ele foi trabalhar na minha cidade. E eu, para o meu local de trabalho, eu passava em frente de onde ele foi morar, eu passava 4 vezes por dia, pelo dia para ir e voltar. E numa dessas manhãs, nós nos encontramos e foi. E assim como ele pensou isso, a hora que eu pensei, que eu olhei e falei, nossa, esse, né, dava para casar. Uau. Então foi mesmo carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Foi. É. Foi um encontro no meio da rua, numa manhã. Vou te contar, eu casei bem demais. Uau. Muito bem. Ela casou melhor, mas... Não, brincadeira. Ela tinha lugar garantido no céu. Pode ter certeza. Os dois casaram bem porque fosse um casal tão lindo. Obrigada. Deus sabe completar. E a primeira vez que eu vi os pastores, eu gostei muito de vocês. Por quê? Fisicamente serve a Edna? Não. Energia. A vossa energia. Tem uma energia contagiante e que dá paz. Lembram-se a primeira vez que nós nos vimos? Foi no evento da pastora Sarpong, Valentina Sarpong. Eu dizia, uau, e eu gosto de sentir o que eu sinto quando as pessoas são de verdade. A energia não mente. E principalmente quando somos O Espírito testifica, né? Exatamente, o Espírito testifica. Por isso é que depois eu disse, pastora Dani, eu vou na tua igreja. E lá eu fui. Eu fui tremendamente impactada. Isso que você não viu nenhum milagre, né? Naquele dia ainda. Uau. Não, o que eu vi já é milagre. É muito amor. Ah, Eu senti o amor de Cristo. Não estou falando do amor da nossa carne, o amor de Cristo. É como se Cristo estivesse ali. Eu fui impactada. Então, desde aquele dia, Deus disse, eu quero eles no meu programa. Minha filha, eu quero eles, porque ele fala assim, eu quero eles no meu programa, porque eu os conheço. Então, quando Deus me testifica, por isso que eu digo, o Espírito Santo manda, eu só obedeço. E hoje estão aqui, começamos agora o programa, já estou a ser impactada. E uma pergunta que se segue, independentemente de vocês se converterem juntos, já na idade adulta, não é? O pastor já disse que não acreditava em Deus, depois vai poder explicar o porquê e o que lhe fez mudar de ideia, não é? Vai partilhar conosco. E a pastora Dani já vinha de uma família de cristãos? Nós vimos ambos, né? A gente vem de famílias cristãs, né? católicas. Católicas cristãs. Porém, a minha família é aquela família assim, vamos uma vez ou outra, um belo dia, a mãe e os pais acordam e hoje nós vamos à missa. Então não tínhamos, mas fizemos todos os rituais da Igreja Católica, cumprimos todos eles, mas não tínhamos nenhum relacionamento. Nós não conhecíamos, né? Eu não conhecia Deus, não tinha relacionamento com Deus. Então, até me sentia muito pecadora, assim, muito essa questão essa questão de relacionamento com Deus é para quem está próximo, para quem quer ser, exatamente, né? Então não tinha o conhecimento e não tinha intimidade com Deus. Então era uma coisa. E tem um ditado que eu falo, uma palavra que eu digo: escolhido não tem escolha. A Bíblia diz não é como começa, né? É como termina. Melhor é o fim do que o começo de todas as coisas. Exatamente. Então, independentemente de qualquer coisa, dos seus pais não irem à igreja constantemente, mas vê a mulher que se tornou esposa de um pastor, que não acreditava em Deus, mas hoje são pastores com muita unção,
Pela graça de Deus. Exatamente. Pastor Adriano, conta-nos um pouco essa história Eu de sou, não acreditar em Deus. eu sou muito racional, Uhum, né? Eu sou muito da lógica. Eu sou engenheiro de formação. sim. Eu fiz o 2º grau técnico no curso de eletrônica, no Cefet, né? Uma escola federal no Brasil. Depois eu fiz a Universidade Estadual em Engenharia Civil. E eu sou muito lógico para as coisas. E eu também sou muito visual. Quando você me conta algo, pode ver que eu fico observando, é como se tivesse um filme passando do lado, eu fico imaginando Sim. o que você está falando. Sim, Talvez seja uma maneira que eu encontrei para poder memorizar as coisas. exato. E eu fui... A família da minha mãe e do meu pai tem muitas vertentes religiosas. Então eu já tive experiências com espiritismo, tive experiências com outro nível de espiritismo também, um pouco Sim. mais escuro, Sim. mas de católico, vamos dizer assim, né? Então eu Uhum. fui batizado, fiz primeira comunhão, fiz crisma. Uhum. E ao mesmo tempo eu fazia experiências com livros egípcios, fazia experiências com livro de magia e aquele católico modo de dizer Sim. assim, né? Que fala por ser e sem ser. Então, por ser muito visual, uma vez eu estava na época da crisma rezando o credo. Credo em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu imaginava o Senhor de barba branca lá no céu, Uhum. né? Uau. Eu imaginava Jesus descendo à mansão dos mortos. Eu imaginava literalmente Jesus descendo ao inferno, Uhum. né? Mas antes de eu continuar, quero dizer assim, para mim nenhuma religião é perfeita, nenhuma religião como conhecemos é a salvação, né? E por ser visual, quando falava Santa Igreja Católica, eu não via nada, aquilo ficava uma tela preta. E aquilo começou a me incomodar. Ok. A ponto de eu imaginar isso tudo é uma invenção, Deus não existe, Deus é a melhor criação do homem, veja a época das cruzadas, o que a história fala, que os homens fizeram pela religião, esse negócio de Deus não existe. E acabou. E eu fiquei 7 anos sem pisar numa igreja. Então eu comecei a jogar futebol com um amigo que é pastor, Uhum. e por uns 3 anos nós jogamos futebol e ele nunca falou de Deus para mim. Mas na infância eu tive algumas experiências sobrenaturais. Uau. Análise transacional, tive viagem astral, tive uma série de experiências mesmo. Minha avó me levou no centro espírita, me levou no centro de macumba, simpatias, né? Sim. Minha avó benzia nela. Eu lembro até hoje, ela fala assim, eu jogava futebol, me machucava, eu ia na casa dela e falava, vó, distendia a coxa. Ela falava, eu pegava uma folha de couve, colocava a couve, ela rezava, e cada vez que ela cortava, ela perguntava, o que eu costuro? E eu respondia, carne rasgada, osso quebrado, nervo torcido. Uau. E naquele dia era curada a minha lesão. No outro dia estava tudo bem. Então eu tenho experiências sobrenatural desde a infância, né? E então eu comecei a ter experiências de novo depois de velho. Então eu conversei com um pastor que jogava futebol comigo e ele perguntou, Adriano, você acredita em Deus? Eu falei assim, não acredito, mas tenho medo que exista. Daí ele fez assim, então tem Deus e o diabo, você está onde? Eu falei, estou no meio do caminho. Dele, então você já é do diabo, porque o muro é dele. Uau. Os mornos vomitarei da minha boca. Meu E aí eu fiz o seguinte, depois de uns 30 minutos de conversa, ele tinha uma Bíblia. Eu falei para ele assim, botei a mão na Bíblia e falei, se tudo que você falou neste livro for realmente verdade, eu tô dentro desse negócio. E aí o peixe morre pela boca. Eu falei assim, e tem mais. Eu não ligo de perder tudo para começar de novo. E ele falou assim, calma, pastor Jair, né? Calma, Adriano. Vou perguntar de novo, mas eu quero te explicar algo antes. Imagine que tudo que você tem, e naquela época eram boas as condições, tudo que você tem, alguém permitiu que você tenha tido. Deus permitiu. Uhum. Mas talvez não tenha sido dele que tenha te dado, porque você já falou que você não é dele. Então, quando um pai dá muitas coisas ao filho e o filho começa a desobedecer, é natural o pai começar a tirar, botar de castigo. Aí eu olhei para ele e falei assim, pastor, você não entendeu. Botei a mão de novo na Bíblia Uhum. e falei, se tudo que você falou neste livro é verdade, eu não ligo de perder tudo e começar de volta.
Oh, Em 4 meses, eu perdi tudo que eu tinha. meu Só não perdi a noiva. Jesus. Ela começou a Oh, namorar com alguém em ascensão, noivou com alguém bem financeiramente e casou com alguém pobre e devendo. meu Deus. No ano do casamento, eu aceitei a Jesus. No ano do casamento, nós perdemos tudo. Aceitamos a Jesus em outubro e casamos em dezembro de 2005. E tudo isso passaram juntos, toda essa Tudo. fase. Daí o poder da palavra. E desafia Deus, né? Não é desafiar. A Bíblia para mim ela é muito tranquila de ler a Bíblia. Para mim, a Bíblia ela é toda lógica. Ela não é racional, porque ela exige fé. Mas um passo após o outro ele é lógico. Então a Bíblia para mim ela é lógica e não racional, porque ela exige fé. Mas tudo que é lógico faz sentido. Então a Bíblia faz muito sentido para mim, né? Os milagres para mim são reais e é por isso que Deus nos usa em milagres. Sim. A expulsão de demônios é real, por isso que Deus nos usa nisso. Então tudo que está na palavra para mim é verdade absoluta. Quando surgiu um assunto novo para mim, eu falava assim, vamos parar essa conversa? Eu vou procurar na Bíblia o que ela diz sobre isso e depois a gente continua. Porque a primeira pessoa que tem que me contar algo sobre qualquer coisa é o Espírito Santo. Então essa é a maneira que eu sigo com a palavra, Glória a Deus. né? Então, Isso é muito forte, pastor Adriano. Hoje um homem convertido, pastor, se possível, eu gostaria que fizesse assim, quais são os dons que Deus ativou em si, que Deus lhe deu hoje? hoje, Deus deu... O primeiro dom que Deus me deu foi discernimento de espírito. Depois Deus enviou um profeta e eu caminhei com este profeta por 1 ano para aprender a trabalhar com o dom. Depois Deus me deu o dom de curas e milagres, curas divinas. E este a gente vem aperfeiçoando a cada instante. E depois me foi dada a autoridade nesta terra por pastores locais. Nós fomos levantados pastores aqui, nós fomos ungidos aqui, nós recebemos os dons aqui. Eu fui revestido de autoridade e poder pelo Espírito Santo aqui. Eu costumo dizer que nós nascemos de verdade no revestimento de poder aqui. Então nós somos frutos dessa terra. E um pastor local aqui, chamado pastor Fernando, me deu autoridade um dia, falou, Deus manda te dizer, eu vou falar porque Deus mandou fazer, mas eu já tenho pena de você, porque Deus está te dando agora a autoridade para entrar nos becos desta cidade, desta nação, deste continente, para entrar destes becos e expulsar demônios. Então Deus tem me utilizado com muita sabedoria e ousadia nesse sentido. A parte da palavra é algo que Deus me deu a interpretação desde sempre. O raciocínio lógico para entender as coisas, né? Então Deus derramou do seu espírito mesmo para ter revelação e usar com ousadia. Eu costumo dizer que existe um tripé. A revelação traz consigo poder para a transformação. Uau. A revelação traz consigo poder para a transformação. Muito forte. Você que está aí, não se esqueçam, prepare a tua caneta e o seu bloco de nota. Porque a faculdade do Pode Fé, a faculdade espiritual, está on. Aponta tudo. Não deixa que te escape nada. Pastora Dani, como é que começa o ministério aqui em Angola? Obediência acima de tudo. Nós já morávamos aqui, foi logo após a pandemia, né, nós estávamos aqui, aí nós fomos passar uma temporada no Brasil, e nesse período, quando nós voltamos ao Brasil, a gente voltou para passar um mês de férias, né, depois de tempo fora, e foi quando fechou todos os voos para cá, foi quando nós acabamos ficando 1 ano e meio lá no Brasil. E quando nós ficamos no Brasil, nós ficamos e durante esse tempo eu reconstituí a minha vida lá, reconstruí tudo, me reorganizei. Nós temos a nossa filha, que demorou um bom tempo, é o nosso maior milagre, né, que nós temos. Então, aí a gente começou a se reorganizar. Passado esse tempo, o pastor Adriano volta para cá. Obrigado.
para trabalhar. Sim. E eu falei, então tá, se você está voltando para lá, agora você volta para lá e você vai ficar um tempo só. Quando você voltar, você já volta com todas as nossas coisas. Sim. E eu não volto mais. Né? Então tá, ok, não voltamos mais. Aí ele vem para cá, fica um tempo, de repente ele só me fala assim, olha, nós precisamos voltar. Você vai ter que voltar. E eu não volto. E nesse momento eu estava afastada, né, da igreja, e eu estava um pouco machucada. Aí eu falava assim, eu não vou voltar. Não volto, não volto e não vou voltar. Aí ele falou assim, não, a gente precisa voltar. Eu, então tá, eu só volto com uma condição. Eu volto para Angola. Aí ele falou assim, a gente até pode ir, nós tínhamos célula na nossa casa, né? Eu falei assim, eu vou voltar, mas eu vou para uma igreja e eu só quero ser crente de banco. Eu não quero fazer nada, eu não quero mais reunião, não quero mais nada, não quero célula, não quero GC, o que for na nossa casa. E é assim. E ele, tá. E nisso nós já estamos caminhando com o nosso apóstolo, né, Pedro Medina, do Brasil. Nós fomos conversar com ele, né, falando que estávamos voltando para cá e toda essa questão. E ele recebeu, né, nós estávamos com ele, o pastor estava inclusive na sala, no dia que ele recebeu, em Moçambique, numa conferência, uma palavra profética que Deus estava entregando a ele 50 nações. E quando nós fomos conversar com ele, ele falou assim, não, nós vamos iniciar uma família do reino em Angola. Né? Eu vim para cá, nós estávamos nesse momento, né, numa outra, congregando não, nós estávamos, como eu posso dizer, congregando numa outra igreja, Sim, né, sim, que nós não sim. tínhamos. E eu, para mim, aquilo estava resolvido. Na minha cabeça, aquilo estava resolvido. Eu voltei, eu vou continuar aqui. Essa história de abrir, de iniciar a igreja, né? Naquele momento, para mim, tinha esse negócio de abrir igreja, não era nem. Falei, não tem conversa. E a gente foi conversando nesse tempo. O nosso apóstolo, né, conversando conosco. Aí nós voltamos, a gente tinha voltado para cá, a gente voltou para um evento da Igreja do Brasil. Quando nós fomos lá, ele falou assim, ó, nós vamos iniciar a igreja lá em Angola e eu já orei, eu já pedi, eu já falei com Deus e Deus não me dá outro nome a não ser o de vocês dois. E então, só que eu vou ungir vocês a pastores lá em Angola. E eu, tá bom, então, né, já que Deus mandou falar, mas, né, até ele vir, ele tem uma agenda cheia, Sim. até ele conseguir, até ele, né, um lugar, né, isso vai demorar. Não deu 30 dias. A gente veio para cá no final de agosto, não deu 30 dias. A gente veio para cá no dia 20 de agosto, ele estava aqui, nós estávamos sendo ungidos pastores. E a igreja nascia aqui em Angola. Meu Deus. Olha, foi tão interessante que vieram 7 pastores angolanos que eu nunca mais vi. Vieram só para o ato do ungimento. Sim, 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 sim. E daí quando perguntaram por que vocês vieram aqui, né? Não, Deus mandou vir para acompanhar o teu ungimento, para você ter autoridade nessa terra. E eu nunca mais os vi. Aí tinha aqueles pastores que nós conhecemos, né, que fazem Sim. parte do nosso convívio, mas dentre estes que eu nunca mais vi. Sim. Então, no nosso ungimento tinha o apóstolo do Brasil, o apóstolo aqui de Angola, tinha profeta, tinha autoridade, tinha governamental, né, Sim. do governo de Angola lá. Sim. Então foi muito bacana, muito bacana. Deus sabe fazer as coisas. E o pastor Adriano falou aqui algo que frisou na minha mente. O pastor disse, entre a unção que tem, né? Uma delas é profeta, profecia. Revelação, né? Revelação. Revelação. Deus tem Mas- me usado cada vez mais em Exatamente. Mas teve profecia. uma época que andou com um profeta. Sim, Então é essencial, não é, que nós caminhemos com pessoas que carregam aquilo que nós também temos. Né? você só recebe aquilo que você admira. E você só admira e recebe aquilo que você caminha junto. Não tem como, eu não vejo na Bíblia haver transferência de unção, haver impartição de mãos com quem você não caminha. Inclusive a própria palavra fala, não se precipite em pôr as mãos sobre ninguém. E você veja as vãs doutrinas que invadiram o nosso meio. Tem jovens, crianças com pódio. É absurdo. Estão se precipitando demais.
Tem palavras de psicologia tomando o lugar da unção. Tem palavras coach tomando as palavras de sabedoria, né? Então tem muita teoria humana que invadiu o altar. Palco tem lugar para psicólogo, palco tem lugar para coach, palco tem lugar para muita sabedoria humana, mas altar não é palco. Não, e uma coisa é estar no palco sem autoridade, outra coisa é você investir no secreto, ganhar a autoridade e Deus te colocar aonde Ele quiser. A palavra diz que os sinais obrigatoriamente, estou acrescentando, seguirão aqueles que creem. Pelos frutos você conhecereis, né? Então, a palavra de psicologia ajuda? Ajuda. A palavra coach ajuda? Ajuda. Mas o que transforma é a unção. O que transforma é o espírito. A gente não está para ser melhorado, Deus quer nos transformar. Muito forte. Uma coisa é você ser melhorado, outra coisa é você ter transformado. Deus não te quer uma pessoa melhor, Deus te quer outra pessoa. Ai, meu Deus, que programa maravilhoso. É que nem uma casa, é que nem um terreno, uma casa, num espaço valorizado, mas a casa é de chapa. Ele pega naquele terreno e transforma. Sim. Ele pega naquela casa de chapa, naquele escombro, remove. O terreno continua, que somos nós, mas ele transforma. Transforma tudo. Por isso, às vezes, olham para nós, né? E perguntam, mas será que é mesmo ele? Mas ele não era assim. Ele era má, ela era rabugenta. Ele era briguento, mas como assim? Não, ainda sou. Uma história de ano boa. Mas sabe, criou-se uma imagem de pastores e homens de Deus muito frouxos. E também tem o outro lado, tem uma outra linha cheia de autoridade que abusa daquilo que tem e escraviza as pessoas. Nenhuma das duas linhas funciona, né? O que nós temos, que eu vejo na palavra, são todos os homens de Deus mansos, mas quando confrontados na palavra, muito enérgicos. Exato. O próprio Jesus, quando confrontado na palavra, eu imagino ele se posicionando de uma maneira bem enérgica. Sim. Não sempre essa mansidão, essa frouxidão que se espera, Verdade. né? Porque pelo confronto com o amor Sim. que as coisas acontecem. Yes. E nessa vossa caminhada, neste casamento magnífico, houve algum momento, para além daquela promessa que fez para Deus, né? Aquele confronto que teve com Deus, houve um momento entre casal não muito bom e vocês superaram? Como foi? Depois de convertido ou antes de Depois de convertido dentro do vosso casamento. Uma fase não muito boa. Na verdade, a gente vem... hoje ainda estava lendo algumas coisas e realmente a gente veio se moldando, né? A palavra fala que né, um machado vai vendo o outro, e eu acho que a gente veio se construindo junto. A nossa, digamos assim, a nossa conversão e a nossa história de casados é praticamente juntas, não é? A gente casou, logo depois a gente continuou nessa caminhada e a gente veio passando por momentos, foram esses momentos financeiros, né? Quando a gente casou, logo depois teve essa falência da empresa, então a gente passou por um período ali para se organizar financeiramente novamente. Eu passei por um período depois, né, com depressão. Então mas em todos os momentos a gente percebe, né, que é o cuidado de Deus, né? No momento em que Deus está trabalhando com ele, o que eu posso perceber que é muito assim, Deus nunca confronta nós dois ao mesmo tempo. É verdade. Deus sempre está, enquanto Deus está trabalhando nele, enquanto Deus está ali, que ele está sob a pressão de Deus, enquanto Deus está forjando nele algo novo, eu estou sendo cuidada, eu estou sendo resguardada, né? Então eu entendo que é justamente para quê? Para que venha apoiar, para que venha realmente ser a auxiliadora para a qual nós mulheres somos criadas, né? Porque acho que se Deus estivesse confrontando os dois ao mesmo tempo e fazendo, a gente teria muito mais atritos, né? Sim. Então a gente consegue, né? Nosso caminhar é muito junto as duas coisas. Eu acho que o que a gente tem, assim, na nossa história de casados mesmo, é a questão da nossa filha.
né? Nós somos casados, nós estávamos já casados há 13 anos e nós não tínhamos filhos, né? E durante esse tempo a gente já tinha feito... Foram 10 anos, né? Foram 10 anos aí onde a gente fez vários exames, onde... Tudo que o dinheiro podia pagar para a ciência resolver, a gente fez. Só não deu certo. E a gente nunca conseguia ter uma explicação de médicos o porquê que nós não... Porque nós não tínhamos filhos. Uma das médicas lá, das mais renomadas que tem no Paraná, ela falou assim, vocês entraram numa classe que a ciência não explica. E dentro dessa questão, aí então foi esse período assim, que a gente passou, acho que foi a nossa maior dificuldade como os casais, porque as outras coisas a gente elas foram vindo e elas foram passando, e essa foi a única coisa que a gente não conseguiu resolver, por nós mesmos. Porque enquanto a gente teve condições, né, quando ele veio para cá porque ele falou assim, eu vou para Angola, porque eu vou trabalhar lá 4 meses, com o que eu vou ganhar nesse projeto em 4 meses, a gente consegue se estabelecer economicamente novamente. Falei, então vai, né? Vai. Então, quer dizer, até ali a gente não entendia, era com a força do braço, né? Mas a nossa filha a gente não conseguia ter. A gente já tinha gasto tudo que conseguia, já tinha feito vários exames. Eu lembro que eu chegava no consultório médico com uma pasta que era mais ou menos dessa grossura, assim, de todos os exames, que eu ia juntando e ia colocando ali. E a gente, quando vai no médico, normalmente a gente costuma sair feliz, né? Quando o médico olha aqueles exames e fala, tá tudo normal. Eu saía chorando. O médico me falava, tá tudo normal. Eu falei, como que tá tudo normal? Ela não tem problema clínico e eu também não. Exato. Mas quando juntava nas FIVs, não vingava, nem formava o embrião. Então, e aí eu acho que esse foi o nosso maior desafio no casamento, né? Foi essa questão de saber esperar, do e agora, porque e até que um dia a gente conversou e resolveu pôr uma pedra sobre o assunto. A partir de agora, a gente não fala mais sobre filhos, a gente não espera mais, e todo esse tempo de espera era um tempo sem ser cuidado, sem cuidado nenhum. Eram tempos em que eu fazia os tratamentos médicos e ele marcava as passagens de acordo com o que o médico indicava para ele poder ir para o Brasil. Então era tudo milimetricamente calculado ali para acontecer. E aí a gente resolveu, né? Vamos esquecer e vamos deixar. E nessa mesma semana que a gente conversou, nós tivemos um evento, nós estávamos começando a congregar numa igreja aqui em Angola, e nós estávamos começando a liderar uma célula na nossa casa. E teve um evento, um jantar, veio o pastor do Brasil, e teve um jantar dos líderes dessa igreja, e nós fomos. Em meio ali a ele fazendo uma palavra, ele disse, eu preciso parar. Desde que eu entrei aqui, o Espírito Santo está me incomodando, e eu preciso falar uma coisa. E aí, né, todo mundo parou. Ele, tem um casal aqui que quer muito ter filhos, mas não está conseguindo. Eu acho que até já estão fazendo tratamento, alguma coisa. Nisso ele extremamente irritado, porque ele achou que o nosso pastor da época, eu disse, o pastor contou, só pode, né? Porque até assim, então a gente não tinha vivido o que era uma palavra profética. É que eu venho da Igreja Batista. Então, profeta, dons, é um pouco distante da realidade bereana batista, né? Então eu nunca ouvia falar em profeta. Sim. E este pastor, que é o pastor Azemar, que eu amo de paixão, ele flui muito forte em profecia. Mas quando ele falou aquilo, a gente fazia uma semana que a gente tinha sacramentado um assunto que todos os meses doía. Sim. A minha vontade era pegar uma cadeira e quebrar nas costas dele. Yes. Eu falei, É verdade. faz uma semana a gente resolveu isso. Agora vem esse homem aí que o Sim. pastor deve ter contado para ele. Meu Né? E Deus. aí ele libera essa palavra que nós teríamos filhos. E ele falou assim, vai ser no momento mais difícil, mas vocês vão ter filhos. Vai chegar. Deus vai mandar pessoas para te ajudar. Né? Deus vai mandar pessoas que vão te ajudar. E nisso, aí foi muito interessante, que isso tinha sido em setembro. Eu lembro que em outubro eu fui para o Brasil e eu fiz uma fertilização novamente. E a fertilização foi a terceira que eu tinha feito, que foi a pior, porque os meus óvulos não evoluíram.
E eu consegui coletar um óvulo só nessa terceira, e esse óvulo não foi bom, não ficou bom nem para ser fecundado. Então ele teve que ser eliminado antes. Então eu voltei muito desgastada emocionalmente. Eu voltei assim, falei, mas como que pode, né? Agora. E no final dessa terceira fertilização, o médico me pediu um exame, que era para ver a minha contagem de óvulos. E eu fiz o exame, ele olhou o resultado e falou assim, tá baixo, né? E eu, tá? Né? Tá bom? Mas tinha aquilo, né? Eu falei assim, eu não tenho condições de fazer outra, não tenho... Tipo, naquele momento, né, eu não tinha condições de tomar uma decisão. Ah, eu vou fazer, eu vou congelar. Então eu falei, a gente voltou. E aí aquela questão, quando você recebe uma palavra de Deus, ao mesmo tempo que você precisa ter muita fé. Porque até ela acontecer, vem muita coisa contrária. E às vezes você vai ouvir de pessoas que estão juntos com você. Eu ouvi de pessoas que estavam junto comigo na igreja. Pessoas que estavam do meu lado na hora de que eu recebia a palavra. Você foi fazer fertilização porque você está colocando a mão de Deus, vai agir. A culpa é tua que não está dando certo. É duro ouvir isso, né? Outras pessoas chegaram para nós e falavam assim, viu, você já pensou que não é para você ter filho? Às vezes Deus não quer. Que às vezes Deus não quer que a gente já tinha uma palavra, né? Que às vezes Deus não quer que vocês tenham filhos e vocês estão aí. E gente da igreja. Né? São pessoas de dentro da igreja que estavam ali conosco, caminhando conosco. Que ouviram. Não da nossa, né? Mas sim, até mesmo da nossa igreja vieram nos falar. Tipo, se você está colocando a mão onde Deus vai fazer. Tipo, descansa em Deus, né? Mas as pessoas... Tipo os amigos de Jó. Sim, exatamente, os amigos de Jó. Aí eu vejo assim que as pessoas têm muito dessa questão, espera o tempo de Deus, descansa em Deus. Mas as pessoas nos falam isso porque às vezes elas recebem isso pronto, mas às vezes elas não sabem. Porque você falar com uma pessoa que quer descansar em Deus, ou quer esperar o tempo de Deus, você precisa viver. Para você falar, olha, espera, aguarda, porque se ele falou, ele vai cumprir. Eu tenho uma variação dessa palavra, para mim. Essa palavra descansa em Deus, para mim ela não casa. A palavra que mais casa deveria ser confia em Deus. Porque Deus não se move em quem está parado. Deus não se move em quem está descansando na rede. Deus não se move em quem não move os céus. Deus fala assim, vai na tua força, Gideão, que eu vou atrás. Vamos ver a tua fé. Se você resumir fé é igual a ação. E Deus tem senso de urgência para tudo. Para tudo. Menos para irar-se. O único lugar na Bíblia que você vai ver que Deus tem lentidão é para irar-se. Do contrário, tudo é com senso de urgência. Ei, você vai lá acender o fogo do altar porque a morte começou. Dele falar e a pessoa sair correndo até acender o altar, morreram mais de 10 mil pessoas. Deus tem senso de urgência. Ele fala para você se mexer. A fé sem obras é morta. Então você ficar descansando, esperando em Deus, o esperando em Deus é a confiança em Deus. Não ficar na rede ali louvando, né? São as mesmas coisas. E lá, Vai Deus vai fazer. Vai trabalhar, vai mover o céu. Movimenta-te, posiciona-te. E aí, passado esse tempo, nós teve uma nova conferência, dessa vez veio um profeta austríaco para cá. E esse profeta austríaco orou conosco, né? Eu conheci Deus de verdade através dele. Só para fazer esse parênteses, que ela perguntou como é que foi, né? Sim. E aí ele fez uma oração determinando que eu engravidaria dos meus óvulos e dos espermatozoides do meu marido. E passado um tempo, então vamos, né? A gente deixou, eu lembro, e aí ele ligava para esse profeta. Ele ligou um dia e falou assim: escuta, a Dani tem as suas regras de novo. Aí eu falei assim: olha, se for para falar disso, você pode desligar. E não fui eu que falei, foi Deus que falou. Grosso. Né? E quando eu estava no Brasil, quando eu tentei a terceira fertilização, que não tinha dado nada, mesmo, eu fui à igreja que nós íamos lá, no Brasil. E o pastor, naquele dia, ele estava falando sobre sonhos, era o início de
dezembro, e ele estava fazendo, ele começou a falar em sonhos. E ele liberou uma palavra. Ele falou assim, só que Deus é maravilhoso, né? Porque ele conhece a nossa ansiedade feminina, então ele é maravilhoso. Ele falou assim, ó, daqui um ano você vai estar aqui dando testemunho de que Deus realizou o seu sonho. Ele está falando para a mulher, não desista do teu sonho, porque fui eu que prometi. E aquilo para mim, né, eu esqueci, depois a gente teve essa oração do profeta aqui em Angola, e aí uma prima minha, conversando comigo, ela falou assim, olha, abri uma clínica aqui na minha cidade, na minha cidade, e iniciou agora, eles fizeram 5 procedimentos, 5 fertilizações in vitro, e as 5 deram positivas. É nova, tá começando agora, eu vou marcar uma consulta para mim lá, você não quer ir lá? Mas antes teve a palavra, né? Aí, e eu tinha, até então, eu tinha criado um certo bloqueio, porque eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar, eu sei que o Senhor vai fazer, mas eu não vou fazer fertilização, o Senhor vai mandar natural. Então a gente começa achando que nós podemos condicionar em Deus, né? Então eu falava assim, Senhor, eu sei que o Senhor vai me dar, mas o Senhor vai mandar natural, porque fertilização eu não faço mais. E aí era essa minha briga, digamos, com Deus, eu querendo, né, ter uma queda de braço com Deus. Sim. E aí até que chegou um momento que eu recebi uma palavra, eu disse, olha, eu sonhei com uma pessoa da igreja, uma irmã da igreja na época, tipo assim, eu sonhei com você, e Deus mandou dizer que é para você fazer uma nova filha, porque o seu filho vai vir através de fertilização. E aí eu falei, bom, então já que tem essa clínica nova, marca uma consulta que eu vou. E o meu passaporte, e o meu visto precisou ser renovado naquele ano. E não renovou por Angola. Precisei sair de Angola, retornar ao Brasil, para dar entrada no visto lá pelo Brasil para poder voltar. Nesse período eu falei assim, então eu vou lá, faço uma consulta. E aí eu saí daqui e falei pro meu esposo assim, falei, olha, eu vou fazer a consulta com nessa nova clínica, com esse novo médico. Se eu gostar dele, se eu for, né, digamos, com a cara dele, eu continuo o tratamento com ele. Senão eu volto no nosso médico antigo, tá bom? Tá bom. Eu fui, cheguei, conversei com o médico, fiz os exames, todos que precisavam, fiz inclusive a contagem dos meus óvulos. Quando eu recebi, ela estava menos do que um ano antes. Eu tinha estava com 1,36, eu estava com 0,26 agora, um ano depois. Sim. Então, tipo, diminuiu muito rápido. Aí, eu lembro que foram 80 quilômetros dirigindo, e eu chorava no carro, e eu falava, Senhor, por que o Senhor fez isso comigo? Eu estava lá quieta em Angola, eu já tinha desistido. O Senhor me manda palavra, o Senhor me manda orar, o Senhor manda... E agora eu vou chegar, o médico vai falar que não dá. Ele vai falar que é impossível, que não pode. Por que o senhor fez isso comigo? Né? E ao mesmo tempo eu falava, mas o senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Então o problema é seu agora, o senhor vai se virar com esse resultado do exame. E eu fui todo esse tempo, cheguei, eu entreguei pro médico, ele olhou os exames, ele olhou para mim. Tá baixo, né? Tá. Esperando ele falar assim, não vai dar. Sim. Ele disse, você não pode mais perder tempo, a gente precisa começar o quanto antes. Começamos quando? Quanto que vai custar? Quando que meu marido precisa estar aqui? Ele, não, calma, vamos organizar tudo. Sim. E nós fizemos a nossa fertilização, foi a 4ª tentativa, e a nossa filha está lá em casa agora, brincando, com a babá, com 6 anos de idade, linda, maravilhosa, perfeita. Mas nesse momento, a fé tomou conta. Sim. Vou explicar por quê. Então veio o primeiro profeta e falou que Deus iria enviar alguém para ajudar. Veio o segundo profeta, que é o profeta Reinhard, que ele é austríaco, 40 anos, reconhecido mundialmente como um profeta. E até aquele momento eu tinha aquela dúvida, né? Era lógico a existência de Deus para mim e eu estava mergulhando na palavra, mas eu até então não tinha tido um contato sobrenatural de verdade com Deus. Já tinha participado de alguns encontros muito emocionantes, muito, né? Mas Deus não tinha se revelado para mim de verdade. Então, forçaram um encontro, um almoço que eu tivesse com ele. Né? Levaram a pastora, levaram a Dani para lá, e eu não queria ir nesse almoço, não, de jeito nenhum. E eles me esperaram até as 16 horas, né? Eu
Então eu fui até lá, quando eu sentei na mesa, o profeta estava do meu lado, assim. Eu sentei e olhei para ele, olhei nos olhos dele. E aquele momento foi como se Deus estivesse olhando para mim. Não tem como explicar isso, sabe? Como se Deus estivesse olhando para mim. E aquele momento mudou minha vida. Foi aquele momento. Depois teve as confirmações, Deus moveu, falou, usou ele como profeta, como, né? Mas aquele momento mudou minha vida, né? Depois vem um momento de aprendizado, né? E como seguir naquilo que Deus quer. Mas ali, como eu conheci Deus, aquele olhar, aquela fração de segundo, humanamente falando, para mim durou um século. Aquela fração de segundo, para mim, durou uma eternidade. Então, naquele momento, fé virou algo assim natural para mim. Então, quando falavam assim, pode ser que Deus não queira, eu digo, está repreendido. Na palavra não tem nenhuma mulher estéril. Não tem nenhuma mulher estéril na Bíblia. Teve mulheres cristãs e mulheres de Deus, tiveram a sua madre fechada por um tempo, mas quando Deus abriu, veio alguém muito especial. Então não tem mulher cristã estéril na Bíblia, né? Então essa era a fé que me acompanhava, né? E ela também, a ponto de estar brava com Deus e falar assim, viu, mas você falou, o senhor falou, então, né? Então a fé tomou conta. E a primeira pessoa que eu liguei, né, quando saiu o resultado, aliás, e a gente fez FIV porque teve Deus falou com uma irmã da igreja. Ela falou assim, eu não sei como te contar, eu sei que você não quer, mas Deus manda te dizer que é para você fazer uma FIV. Né? E por isso que ela foi fazer. Senão não teria feito. E a primeira pessoa que eu liguei quando aconteceu, porque nessa discussão que ela falou, quando eu liguei para ele, eu falei assim, viu, a regra veio de novo. E ele falou assim, viu, foi Deus que falou. Se você tiver outro assunto, a gente conversa, senão você pode desligar. Eu falei assim, então, se foi Deus que falou, quando ela engravidar, eu vou te visitar onde você estiver. Ele falou assim, provavelmente eu vou estar na Europa. Eu falei assim, não tem importância, eu pego um avião e vou te visitar. Nós estávamos em Balneário Camboriú, recebemos o exame, era próximo das 17 horas, eu peguei o telefone, a primeira pessoa que eu liguei foi para ele. Eu liguei para ele, ele começou a dar risada. Mas eu falava com ele todas as semanas. Ele é profeta e me ensinou muita coisa, ainda que à distância, porque eu admirava, ele flui como pouquíssimas pessoas. Ele flui em cura, flui em milagre, profecia, é impressionante. E alguém desapegado de religião, né? Quando eu liguei para ele naquele dia, ele começou a dar risada. E falou assim, Adriano, você tem algo para me contar? Uau, ele já Estou na sabia. Polônia. Vai me visitar? Eu falei assim, vou. Ele falou, não, mas não precisa. Você está onde? Eu estou em Balneário Camboriú. Daqui semana que vem eu vou estar na Argentina, mais perto. Eu falei, então eu vou na Argentina. Ele, não, mas daqui 14 dias eu vou estar em Paranavaí, aí no Brasil, aí em Paraná. Eu falei, isso fica mais perto. Ele, então tá bom, te espero lá. Uau. Né? Então, Deus sempre nos rodeou de homens de Deus, de verdade. E com todos os pastores que Deus colocou perto da gente, nós aprendemos muito, todos. E quando nós começamos a igreja, Deus enviou um profeta, o profeta Fábio. E veja o nível de fora da caixa que a gente é. Nós recebemos o profeta com a esposa na nossa casa. Eles sentaram, a primeira coisa que a gente fez foi orar. E eu falei assim, Deus, em oração, se esse homem é profeta de Deus, dá uma visão para mim e dá a mesma visão para ele. Uau. Em oração. Acabou a oração, Deus me mostrou um terreno. O terreno que nós vamos construir a igreja. Uau. Terminou a oração, o profeta falou assim, pastor, tem algo que eu não entendi aqui. Deus me mostra um terreno, mas ele não me diz para que serve esse terreno. Faz algum sentido para você? Uau, profeta. Uau. Então esse é o nível de intimidade que a gente tem com Deus. Sabe? Transcende o racional. E aí... Uma parte muito interessante que diz assim, que diz aqui, Deus sempre nos manda os servos dele, né? Sim. Pessoas dele. Mas só que muita gente pensa que cai do céu.
A única coisa que caiu do céu foi o diabo, foi lançado e não presta, Chuva. né? E a chuva é necessário para que estas conexões existam na nossa vida, nós estarmos na frequência de Deus. Nós estamos conectados com Deus para que realmente Ele mande as pessoas dele. E eu costumo dar muito um exemplo do seguinte: suponhamos que eu tenho uma rádio à minha frente. Eu quero ouvir o quê? Forró. Eu não vou meter uma sintonia de samba. Não é isso? Eu acho que Uhum. faz Faz todo sentido. sentido. As pessoas querem as melhores conexões, mas não querem se conectar com quem conecta. Sabe o que que é? O nosso hardware está pronto, mas o software precisa ser atualizado diariamente. Pastor. O hardware está pronto, seu cérebro está pronto, mas o software tem que ser atualizado todo Tem dia. que ser atualizado todos os dias e não queremos isso. Mas nós queremos nos questionar o porquê que as melhores oportunidades só acontecem com o pastor fulano, com a serva de Deus fulano, na igreja do pastor fulano. Por que será? Porque ele está conectado, porque ele está atualizado, porque ele se enche dia após dia. Ele se conecta com a frequência certa. Deus escolheu agir nessa terra através de homens e mulheres. Quando Deus quer fazer algo, Ele vai te enviar um homem ou uma mulher de Deus. É verdade. Se você precisa de um milagre, Deus vai enviar alguém que vai orar por você por um milagre. Se você precisa de qualquer coisa, Deus vai enviar alguém para você que detém estes meios. É verdade. Te detém o como. Yes. Deus escolheu fazer assim. É verdade. Então, eu costumo dizer que existem princípios. Princípios são certeza de fé de que isso vai acontecer, se você fizer como Deus mandar. Agora, os princípios não colocam Deus numa caixinha, porque Deus é soberano, faz como Ele quer. Então, Deus age também fora dos princípios. Mas o problema é que as pessoas, em vez de seguirem aquilo que Deus deixou para fazer, e fala: se você fizer assim tal coisa, eu vou fazer, porque é um princípio que eu vos deixo para acessar as bênçãos celestiais que estão nas regiões celestiais. Sim. Você acessa por princípios de fé. Uau. As pessoas preferem agir e esperar na exceção, que é Deus agir fora do princípio. Então, existem princípios para a prosperidade. Existem princípios para uma vida em abundância. Existem princípios para ter conexão com Deus. É só assim que Deus age? Não, Deus é soberano e age como quer. Mas todos aqueles que praticam os princípios acessam aquilo que Deus deixou. Exatamente. Então, Deus nos deu um evento chamado Conexão. Deste evento Conexão, nós fizemos 3 até hoje, né? Nós fazemos só quando Deus manda. Uau. A pessoa ela pode entrar sem acreditar em Deus. Ela vai ter uma experiência de santo dos santos com Deus. Porque segue os princípios que Deus deixou. Se você fizer isso, depois isso, depois isso, depois isso, você está me buscando e você vai me encontrar. Né? A questão está em juntar estes pedaços. E aí é a revelação do Espírito Santo. Uau. Princípios de fé são ferramentas que Deus nos dá para acessar as bênçãos celestiais que estão nas regiões celestiais, já disponíveis para você através da obra consumada da cruz de Jesus Cristo. Glória a Deus. Enquanto nós falávamos aquela hora, pastora Dani, antes de terminar, Deus pediu que vocês deixassem uma palavra para as pessoas que estão no outro lado, que vão assistir esse programa, que estão a passar por dificuldade. A mesma coisa que vocês passaram de fertilização, não digo esterilidade, quando a madre estava fechada. Tem muita gente que passa por isso. Vocês têm autoridade para liberar uma palavra para muita mulher, muito casal que está aí atrás. Porque só vocês sabem o que passaram. Hoje é fácil vocês contarem aqui, com um sorriso, mas só Deus e vocês sabem lá atrás o que vocês sofreram, o que vocês viveram. A pressão, a tristeza, a ansiedade. É horrível. Então vocês têm autoridade. E Deus pede para liberarem uma palavra. Libera. Existe uma coisa que fala que Deus realmente ele trabalha, né, através das nossas feridas. Aquilo que mais nos machucaram é aquilo que mais nós vamos florescer. E eu creio muito nisso. Eu creio, hoje eu tenho uma filha,
né, gerada fisicamente, mas eu tenho quase 500 gerados espirituais, que são as nossas crianças, nosso projeto social na nossa igreja. Então, eu creio sim que Deus liberou uma palavra, se Deus já colocou no seu coração o desejo, a vontade de ser mãe, creia no tempo dele. Creia no que ele realmente faz. Ele não mudou, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e amanhã. A vontade dele realmente foi para que nós crescêssemos e gerássemos outros. Então, com certeza, se você tem esse desejo, eu quero agora, em nome de Jesus, na autoridade do nome dele, profetizar sobre Amém. a sua vida aí em casa, que realmente o fruto do seu ventre vai chegar. Amém. E dentro de pouco tempo você vai receber a notícia de que o teu útero é fértil e que você vai conseguir gerar aquilo que são milagres do Senhor para a tua vida. E que melhor do que gerá-los, você vai conseguir tê-los no teu braço e conseguir criá-los para a honra e glória de Cristo Jesus. E poder realmente profetizar em vida de outras pessoas e poder testemunhar do milagre do Senhor e poder dizer, esse é fruto de milagre do Senhor na minha vida. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Palavra dada, profecia dada. Agarre em nome de Jesus e tenha fé. Tenha fé. Pastores, por que vocês acham que nos tempos de hoje há muitos divórcios dentro e fora da igreja? O que é que será que está acontecendo? A mim, Deus disse, faz o que está escrito no meu casamento. Por que será? Que há muita separação. Melhor você falar que eu sou muito direto. Mas eu- Primeiro porque eu creio que as pessoas hoje, elas não conhecem a palavra do Senhor. O Senhor fala que o seu povo está perecendo por falta de conhecimento, né? E a gente acha que é conhecimentos específicos, conhecimentos de humanas, de ciências, de exatas. Isso nós temos, e temos em abundância, né, esse conhecimento. O povo perece por falta de conhecimento da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela foi feita, eu estava estudando essa parte hoje. Nós mulheres nós somos geradas dentro do homem. O Deus criou, né, formou todas as coisas, criou todas as coisas. Ele forma o homem ali, ele pega do pó da terra, né, ele faz a formação, ele coloca o espírito, ele cria o jardim, coloca o homem dentro do jardim. Depois ele vai colocar o homem no sono profundo e vai gerar a mulher, né? Quando Adão olha para Eva e fala, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, né? Essa eu chamarei mulher. Então, eu acho que é isso que está faltando nessa sociedade de hoje. Eu acho que a nossa sociedade de hoje, ela inverteu os papéis, ela não aceita mais, e nós temos muitos ensinos errados e equivocados, que é o feminismo, do que é a submissão, do que é ser uma esposa. Então, eu acho que esses ensinamentos errados fazem com que os papéis se invertam, e quando os papéis estão invertidos, você não é submissa a alguém que você não honra, alguém que você não respeita, alguém que você não conhece, e acaba que cada um faz a sua vontade. Onde, ao invés de você usar situações para um afiar o outro, um ajudar o outro a crescer, são situações onde cada um eu faço o que eu quero, eu penso da minha maneira, a minha vontade é soberana, o que eu acredito é o correto, e se você não concorda comigo, então cada um vai viver a sua vida e vamos ser felizes, né? Que é o que a gente vê pregado hoje. Então eu acredito que o maior problema é porque nós não conhecemos a palavra de Deus e não estamos dispostos a corrigirmos dentro daquilo que é a palavra de Deus. Tanto para a nossa vida como mulher, como para a nossa vida em casamento. Quer anotar mais pontos? Muita gente conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra. Começa por aí. Tem muito teólogo. Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, mas não conhece o Deus da palavra, como diz o meu pastor, né? Deus abençoe meu pastor, apóstolo Pedro Medina. Mas vamos lá.
A palavra fala que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Tem muita gente que casou sem Deus. Casou pelo motivo errado. Tem gente que casou porque colocou um filho na barriga. Tem gente que casou porque a tradição manda. Tem gente que casou porque tem ameaça. Tem gente que casou só para sair de casa. Casou pelo motivo errado e Deus não está neste processo. Quando Deus está no processo, ele é o terceiro cordão, né? Ele é a terceira dobra do cordão, então ele não se rompe. É muito difícil se romper um casal que Deus uniu. Quase que impossível, né? E quando Deus une, Deus trabalha nos dois. Então, o nosso casamento é o que é, 99% porque Deus dá sabedoria para ela. Não tenha dúvida, eu sou muito mais difícil do que você pode imaginar. Então, e ela consegue tudo o que ela quer comigo. Porque Deus dá sabedoria para ela, né? Eu fico constrangido às vezes quando eu não consigo fazer o que eu deveria fazer, que ela quer, né? Então, Deus dá sabedoria para a mulher é a obra-prima da criação. A mulher foi a última criação do homem. E o homem, ele está na frente da mulher para morrer antes dela. Então, o homem morre pela mulher, a mulher morre pelos filhos. Então, é muito mais fácil a mulher honrar um homem que morre por ela do que um homem que a mata todos os dias porque é um pecador safado que gosta de pular cerca. E ainda quer se fazer de valores de tradição para poder fazer isso na sexta-feira do homem. Mas ele esquece que na sexta-feira do homem ele sai e o vizinho chega. Forte, estou. Né? É verdade, Então pastor. a tradição é um problema na nossa região. Muito grande. Não, primeiro você tem que ver se tem que trazer um filho para ver se ela faz filho. Vai depois casar? Já está errado. Vai dar certo como? Aos padrões de Deus. A tradição humana está mais enraizada dentro de um ambiente de religiosidade cristã do que da palavra. As pessoas, elas pedem para Deus dar o filho, mas elas vão lá no Pai de Santo. As pessoas pedem para Deus dar o filho, mas elas vão lá na benzedeira. As pessoas pedem para Deus dar o filho, mas elas vão lá, pegam o sangue da menstruação e enterram junto da raiz do embundeiro. Jesus. Muito forte. E Deus abomina a idolatria. Deus não divide a glória com ninguém. Né? É verdade. Tem gente que pega as crianças por poder e leva nas casas de porta preta. Você sabe disso. Eu não tenho medo de falar isso abertamente aqui, porque é uma verdade. Nós trabalhamos muito com libertação. E poucas coisas é mais triste de ver do que uma criança ser liberta do espírito opressor. Né? Então nós precisamos romper com as tradições. Pastor, o Espírito Santo está a dizer para o pastor ficar à vontade. Fale tudo que lhe vier na mente, porque vai gerar libertação para as pessoas. Quer viver o melhor de Deus? Rompe com a parentela. Quer viver o melhor de Deus? Para de escutar a irmã mais velha do cunhado. As tias falam para a família delas: você, a sua família é você, seu marido e seus filhos, honra seu pai e sua mãe, o restante é parentela. Rompa com a parentela, rompa com as tradições, rompa com os rituais, rompa com essas desgraças que atrapalham o seu acesso às bênçãos de Deus. A tradição é uma desgraça. Para de falar na vida dos outros, querer falar na... Não, porque eu sou a irmã mais velha, a minha cunhada tem que me ouvir. Não tem. Se ela te pedir conselho é uma coisa. Agora, a gente presencia, as pessoas estão num momento de... O casal está lá começando a vida, e vem as tias, vem não sei quem, quer dizer como que tem que ser. É verdade. E dá opinião, é verdade. Não é. É verdade. Vai cuidar da sua vida. É verdade. Né? Vai pedir para Deus te orientar. Dobra o joelho. É verdade. Para de achar que você é a igreja sozinha no seu quarto. Não é, um ensino desgraçado dentro da igreja. Você é a igreja se você viver em eclésia, em comunhão. No seu quarto sozinho você pode ser filha amada.
Você pode ter acesso ao trono de Deus, mas não é a igreja. E a palavra diz que o diabo está derrotado debaixo das pés do corpo, da igreja. Você sozinho no seu quarto é sim suscetível aos ataques do diabo com muito mais intensidade do que se você estiver vivendo em comunhão com a igreja. Não, eu no meu quarto me basto, eu e Deus resolvo tudo. Resolve o diabo te dando Sim, ataque a todo tempo. exato. Romper com as tradições, romper com a religiosidade, agarrar-se a Deus, conviver em ambiente de fruto. Tem muito pastor que não deveria ter igreja aberta. Infelizmente. Você falou para falar. Infelizmente. Não, pastor, fala. Tem cara que deu errado em tudo na vida e virou pastor. Sim. Tem cara que acordou e diz, não, Deus falou comigo, agora eu sou profeta. Abre uma igreja e começa a recitar a palavra. Yes. Profeta sem sacerdote é bruxo. Até Jesus se submeteu. O diabo faz milagre. O diabo fala em línguas. O diabo conhece a palavra melhor que eu e você. É verdade. Tem ação demoníaca dentro da igreja. É verdade. Tem espírito de Jezabel. Tem espírito de Coré. Nossa. Daí é necessário que a nossa identidade esteja firmada em Cristo. E veja o que a desgraça que aqueles que se dizem profetas e não são, que dão profetadas, fazem. Deus nos deu uma orientação. Nós fazíamos libertação para qualquer um que chegasse na igreja. E Deus mandou parar. Ok? Vou te explicar o porquê. Libertação e expulsão de demônios são coisas diferentes. Você tem autoridade para expulsar demônio no nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo. Sim. Mas se você expulsar o demônio da vida daquela pessoa e ela não se converter dos maus caminhos, não abrir mão das velhas práticas, a casa que ficou limpa vai retornar aquele que foi expulso com mais 7. Onde ela tinha um problema, passa a ter 8. Então, expulsar demônio de quem você não conhece, se ela não vai permanecer com você, é uma irresponsabilidade. E a pessoa vira escrava de você, escrava porque as pessoas se prendem ao poder. Yes. Eu vou lá porque lá tem expulsão de demônio. Uhum. E aí, pode ver que as pessoas que vão lá só por causa disso, a cada 3 meses manifestam. Não há libertação. Yes. Tem que haver mudança de conduta, mudança de pensamento, mudança de entendimento. Tem que andar em santidade, buscar a santidade ainda que seja imperfeito. Libertar é diferente de expulsar. A Né? libertação, ela precisa vir associada à transformação da mente. Se você não transforma, se você não renova a sua mente de acordo com aquilo que está na palavra de Deus, você volta às velhas práticas, você volta aos velhos hábitos, você volta a tudo, Sim. né? Com muito mais intensidade. Exatamente. E uma das coisas que a gente tem, assim, o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo físico, né? Só que uma das coisas que a gente vê que o mundo espiritual, você não vê brincadeira com a legalidade, você não vê a brincadeira com a autoridade, você não vê brincadeira. Então, a partir do momento que você autoriza, a partir do momento que você... É muito comum aquelas brincadeiras, às vezes a pessoa vai tomar e vem com aquela história, vou dar um golinho, né? Pra que santo que ela tá jogando aquilo no chão, né? Sim. Então você tá dando, tipo, tô dividindo o que eu tenho com o santo, com quem eu tô dando. Então você vai, e o mundo espiritual, ele não leva você, a gente no mundo físico leva como uma brincadeira, mas o espiritual leva isso como legalidade aberta, como uma autoridade que você dá. Eu vou te mostrar, eu posso te mostrar, posso te provar isso na prática. Eu estava pregando, entrou um senhor na igreja com uma faixa na coxa. Não, na panturrilha, desculpe, panturrilha direita. E ele entrou e sentou. E Deus mandou falar para ele assim, o Espírito Santo falou, diga para ele que em 14 dias eu vou curar a perna dele. E tá tudo filmado ao vivo, né? Tá gravado. E eu falo assim para ele lá do altar,
Deus manda te dizer, tudo é pelo Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que tudo acontece. E é por isso que daqui 14 dias você vai estar curado da tua perna. Ele tinha uma ferida na perna mais ou menos desse tamanho, Sim. com uns 3 centímetros de profundidade. Uau. Tala. Tem os vídeos dele cortando a perna. Tem os vídeos dele indo no Pai de Santo. Tem os vídeos dele procurando outras soluções que não o Espírito Santo. Uhum. Tem a carne sendo cortada. Ele foi na clínica e o médico queria amputar a perna dele. Então ele procurou a igreja. E alguém indicou, viu? Lá tem uma igrejinha lá no Benfica, que tem um pastor lá que Deus usa em milagre. Vá lá que eles vão te ajudar. Yes. Para não amputar a perna, ele foi lá. Se eu tivesse visto a perna dele, provavelmente eu não falaria o que eu falei. Porque aí a carne talvez tivesse chamado conta, mas como foi o Espírito Santo que falou, Sim. e eu não vi, eu só vi depois. Meu Deus. Em 7 dias, Deus criou carne. Em 7 dias estava fechada a ferida. Com 14 dias, a pele já tinha fechado. Uau. Deus criou carne. Um buraco desse tamanho, por 3 centímetros de profundidade, em 7 dias. Em 14 dias, fechou com pele. Mas quando a gente... Isso foi na palavra. Pós-palavra, a gente foi fazer uma oração com ele. Tive que fazer uma libertação. Eu vi o demônio comendo a perna dele. E eu falei para ele com muita seriedade. Eu falei assim, se você não abandonar as velhas práticas, vai voltar pior. Sim. E ele, não vou voltar, profeta. Ele me chama de profeta, né? Deus tem me usado do profético, mas eu sou pastor, Exato. não sou profeta, Exato. né? Passou um tempo, ele voltou às velhas práticas. E voltou a tala na perna esquerda. 7 vezes maior do que aqui. Também está documentado. E ele fala, e ele me liga chorando, desesperado. Ele foi para o Brasil e falou, profeta, não tem o que fazer, vamos mandar. Eu falei assim, olha, eu orei, depois de 4 dias Deus autorizou eu orar por ele. Sim. Mas Deus falou assim, avisa ele que eu vou curar ele dessa vez, que vai ser pela minha misericórdia. Oh. E que se ele fizer de novo, eu não vou intervir. E a perna dele esquerda está completamente curada também. Milagrosamente. Uau. Então, milagres são reais. Não é essa eu acordei e é um milagre. Sim, é a dádiva da vida, né? O sopro de Deus, se acordar de novo. Você pode considerar um milagre. Agora, se você pensar assim, você morre e vive a cada segundo. Milagre. 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 O que eu estou falando é de milagre, cura divina. Uma perna crescer, um surdo escutar. Sim. Isso é real. É real. Vá nas igrejas, procurem homens de Deus que fluem nos dons. Se você reparar, a palavra fala dons de curar. Deus não dá tudo para um só. Por exemplo, meu pastor, ele flui como poucos nos ossos. Para ele impor as mãos de Deus, curar, usar o dom para curar ossos, chega a ser brincadeira. Uau. Deus me deu o dom para curar órgãos. Então eu já orei por rim morto. 7 anos o rim morto. E eu falar assim, Deus manda dizer que em 3 dias teu rim vai voltar a funcionar. A pessoa ia fazer cirurgia para retirar o rim. Porque o rim já estava necrosado. E tudo com exame médico, tudo constatado. No 4º dia ele voltou com o exame, olha, está aqui, o rim está funcionando. Né? Câncer de intestino, por exemplo. A senhora lá, ela falou assim, acusou câncer de intestino. Ora por mim, o Espírito Santo não autorizou a orar. Ela falou assim, se você não orar, eu vou para a África do Sul fazer tratamento. Eu falei, pode ir, mas quando chegar lá, me ligue. Ela chegou lá, ela falou, cheguei na África do Sul, vou fazer o exame. Eu digo, faça o exame e me ligue. Ela fez o exame, constatou de novo o câncer. Aí Deus falou assim, pode orar. Eu orei por ela, e ela falou assim, daqui 3 dias eu começo a quimioterapia. Eu falei assim, não vai precisar, eu vou orar, daqui 3 dias eu vou fazer exame de novo. Eu orei por ela, 3 dias ela fez exame de novo, tinha desaparecido completamente o câncer do intestino. Por quê?
Porque Deus manda fazer. Simples. O problema é que as pessoas elas querem fazer tudo para aparecer para os outros. Sim, sim. E a glória começa a ser dela. Muita gente começa bem e termina mal. O ego deixa de ser pregado na cruz todos os dias, começa a achar que o portador é maior do que a mensagem, né? Tem sim uma componente sua, por exemplo, quem expulsa demônio? É você ou é o Espírito Santo? É você. É. Deus te deu a autoridade no nome dele para você expulsar demônios. No nome de Jesus você manda e o demônio sai. Porque o Espírito Santo habita em você. Você carrega a autoridade no nome de Jesus, mas é você que dá o comando, é você que manda sair. Você tem que saber essa autoridade que você tem. Se você não tem essa identidade, você está negligenciando quem você é em Deus. Agora, vai fazer isso sem estar em santidade. Vai fazer isso sem estar em comunhão. Entendeu? Agora, os milagres é o Espírito Santo. E nós aprendemos a orar por milagres primeiramente com o pastor Reinhard. Que ele orou e falou assim, vocês querem ter filho, né? O profeta Reinhard. E eu falei assim, queremos. E ele falou assim, eu sou o homem que mais tem filho na face da terra. Eu falei, profeta, tem que ser meu. Ele falou assim, não, eu oro, as mulheres engravidam. Eu digo, então ore. Ele botou a mão e a oração dele deu 40 segundos. Ele falou assim, Deus, eu comando em nome de Jesus que o útero da Dani seja aberto, que ele seja frutífero e que ela engravide dos espermas do seu marido Adriano. Obrigado, Jesus, porque seus caminhos são perfeitos. Amém. Carregado de unção, carregado de autoridade, carregado de poder. Na imposição de mãos que as pessoas negligenciam, tem transferência de energia, se você quiser falar. Vai ter transferência de unção, de poder. Por exemplo, aonde acontecem as batalhas espirituais? Dentro de você. Você habita. O Espírito Santo habita em você. Você é templo do Espírito Santo. Se há uma batalha, ela não acontece nos céus, acontece dentro de você. E você reflete fisicamente os resíduos dessa batalha. Se você está fraca, se você está alimentando só a sua carne, você está fraco espiritualmente, essa batalha quem está vencendo é o dito lobo mau. E você começa a definhar. Agora, se você está se alimentando de Deus, você tem uma vida de jejum e oração. Não é estou em jejum, é uma vida de jejum e oração. Quem vence essa batalha é o Espírito Santo. Então a luz transcende você. Então o seu rosto reflete o brilho de Deus. Meu Deus, que programa maravilhoso. Eu costumo sempre dizer, eu aprendo todos os dias. Por isso é que quando eu começo o programa, eu digo sempre às pessoas para prepararem o seu bloco, a sua caneta e o seu bloco de nota. Por quê? Porque tem sempre algo para nós aprendermos. E eu sou a primeira pessoa a ser impactada. Eu sou a primeira. E os pastores estão aqui a impactar a minha vida. E eu acredito que se a pastora Dani não vier, o pastor Adriano voltará, ou um ou outro, para nós falarmos de temas específicos. O pastor Adriano, muito sábio, deixou-me aqui várias chaves e vontade de estudar mais sobre a profundeza do mundo espiritual, principalmente sobre demônios. Eles têm me afrontado muito, mas eu acabo com eles sempre. E, exatamente. Viu? Você já mudou a postura? Exatamente, já Você troquei. já Porque eu aprendi acionou. aqui. Exatamente, porque eu acabo com eles. Porque o pastor disse: expulsar demônios somos nós. Na autoridade do nome E dele. disse duas frases que eu aprendi: disse de expulsar demônio e de curar. Então são dois pontos que eu acredito que não sou a única. Não é? E eu apontei aqui, escrevi. E para além de ouvir aqui o pastor a falar, eu vou aprofundar mais, eu vou estudar mais. Não é? Estamos disponíveis. Conhecereis a verdade, exatamente, porque a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E aí nós aprendemos, daí que vem a faculdade de fé, que tem me ensinado muito. E aprendi muito. Vou te deixar alguns temas então para você pensar. Uau, uau. Por que você recebe o pecado original quando você nasce? As pessoas não acham isso injusto?
Sim. Vou te dar um exemplo bem legal que Deus me mostrou. Pense no Homem-Aranha. O Peter Parker, existe o Peter Parker Sim. e o Homem-Aranha. Uhum. O Peter Parker é o Peter Parker antes de levar a picada. É um homem normal, Normal. ok? Sim. Mas quando ele leva a picada, ele sofre uma mutação e ele vira um Homem-Aranha. Adão nasceu sem pecado. Então ele come algo que infecta a sua carne. Como se fosse a aranha que picou o Peter Parker. E o DNA de Adão muda naquele momento. E você é filha daquele Adão, descende do Adão, depois da picada, depois do DNA transformado. A palavra vai dizer que você é a imagem de Sete, Uhum. não é a imagem de Adão. Já reparou nisso? Sim. Porque Sete nasce de um DNA alterado, não tem o DNA original. Então nós carregamos geneticamente o pecado original na nossa carne. É por isso que ele é transmitido de geração em geração. Sim. Contudo, os demônios não são transmitidos automaticamente de pai para filho. Os demônios que atuam por gerações precisam de um ato para ter autoridade. Oh. E esse ato acontece ou porque o filho imita o pai, ou porque o pai ou os avós consagram o filho para aquela situação. Podemos falar Ok. muito sobre demônios. Uau. Nós vamos voltar. O pastor vai voltar aqui. E só mais um, financeiramente falando, eu quero falar para você isso agora. E é para você mesmo, não só para você, cadê o diretor, para o diretor também. Você pode fazer tudo que Deus mandar, mas Deus diz o que, o como e o quando. Estou esperando em Deus não tem nada a ver com o como, é uma deturpação da palavra. Você tem que agir, você tem que mover os céus com os princípios que Deus deixou. E eu vou te ensinar, não hoje, 7 princípios que Deus deixou para você mover os céus na área financeira. E você acessar os tesouros que já estão conquistados para você pela obra consumada de Jesus Cristo na cruz. Dinheiro é um problema só para quem não tem e para quem tem ele no seu coração. Deus já testou o seu coração há muito tempo. Você mantém-se firme na palavra. É por isso que dinheiro não tem lugar no seu coração, mas Deus manda te ensinar a fazer com que ele tenha muito lugar no seu bolso, para que você possa expandir e levar a palavra para muito mais pessoas. A palavra que nós recebemos através do nosso pastor de fazer parte de um projeto de 50 nações, eu quero te incluir neste projeto. 50 nações foi a palavra que o profeta Heinrich liberou para o nosso pastor em Moçambique em 2018. Esse profeta é tão assertivo que o pastor Pedro Medina largou tudo, mudou para uma cidade chamada Balneário Camboriú, no bairro das Nações, onde tem 50 ruas com os nomes de nações, e ele só conseguiu alugar sala na Rua Áustria. O profeta é austríaco, profetizou 50 nações. Amém? Você vai atingir 50 nações. Já, já. Se você alinhar os princípios que Deus já deixou escrito, que eu vou te revelar, você vai ver com que as ferramentas que existem naturais vão estar disponíveis para você. Não há nenhum problema em você pagar, impulsionar os seus vídeos com dinheiro e com semente que Deus te der. Então, em nome de Jesus, eu quero liberar isso na sua vida. Amém? A palavra diz que não tem ninguém que tenha deixado tudo que Deus não tenha recompensado 100 vezes mais ainda nesta vida. Dinheiro é para usar agora, no céu não precisa. Amém? Ai, meu Deus. Deus disse que vocês tinham algo para mim. Quando nós começamos o programa, eu chorando. Enquanto eu chorava, ele disse: eles trouxeram algo para ti. Que iriam me entregar algo. Só Deus sabe o nosso secreto.
O que é que nós falamos? O que é que nós pedimos? Como nós choramos, nos quebrantamos? Só Deus sabe. Às vezes é fácil olharem para alguém e dizer assim, uau, todo mundo te pede oração, mas nem imaginam que você ainda tem portas. Que você também quer, gostaria que Deus abrisse. Mas mesmo com lágrima, mesmo com dor, mesmo sem ainda a resposta chegar, você está lá disponível para abraçar, para dizer força, você vai conseguir, para pegar na mão de alguém, para caminhar junto. E muitas vezes você precisa daquilo. E você não parar, largar tudo. Deus nos entregou isso para que isso seja expandido, independente de religião e denominação. Nós temos uma igreja que tem 60 membros, que tem, em média, 80 adultos. Mas nós sustentamos e agimos na vida de mais de 500 crianças. Nós temos um culto chamado Culto Candengues, às 8h30 da manhã, onde essas crianças, às 8h45, as portas são fechadas, para elas aprender a ter responsabilidade e horário. Quando nós começamos há 2 anos atrás, há 1 ano e meio atrás com as crianças mais ou menos, que a igreja tem 2 anos, mas as crianças vieram depois, por orientação, né? Tinham 20 crianças que pareciam 80, de tanta bagunça que faziam. Hoje tem 450 crianças, parece que tem 20. Todas recebem pão, bolacha e sumo. Elas têm aula de alfabetização para aquelas que não têm acesso à escola de segunda a sexta. Tem 4 turmas disponíveis. Nós pagamos escola para 7 pessoas, 7 jovens, escola particular. Nós temos 17 pessoas, 17 jovens remunerados na igreja. Nós damos aula de inglês para eles. Nós dávamos aula de teatro, vamos reativar isso também, para eles aprenderem a ter postura, se portar na frente das pessoas. Nós temos aula de instrumento musical e aulas de voz. E temos aula de mídia digital também. Porque nós acreditamos que a verdadeira religião é essa. Praticar obras de caridade que vão capacitar as pessoas a transformar e instaurar o reino. Nós temos crianças que operam em milagres. Nós temos jovens que operam em milagres. Nós temos adultos que expulsam demônios. E a palavra diz que verdadeiramente é chegado o reino de Deus quando há expulsão de demônios. Mas nós não somos superpastores, nós não somos super-humanos. Olhe os frutos. Crianças operando milagres. Crianças profetizando. Vá lá conhecer. Seja um transmissor dessa mensagem. Jesus. Essas questões que eles têm todas as semanas, todos os dias, eles recebem as aulas, todas são gratuitas. Os lanches, né? Eles recebem as próprias, durante a semana eles têm lanches. Hoje eles estão ganhando, nós temos esse grupo que trabalha de adolescentes que estão trabalhando na igreja. Nós temos um grupo que recebe almoço de segunda a sábado. Eles têm pelo menos uma refeição garantida. Nós conseguimos esse ano resolver, porque muitos dos nossos alunos ou estão fora da escola, né, das nossas crianças, ou estão fora da escola por questão de propinas, né, por valores, ou por questões de documentos. Porque a gente percebeu que muitos não têm documentação, não tem o BI, Sim. não tem a certidão, não tem nada, né? Nós conseguimos esse ano conseguimos com que 22 crianças tirassem a certidão para darem continuidade na sua documentação, para poderem ir para a escola. E falando em documentação, o nosso ministério teve toda a documentação legalizada em 21 dias. Uau! Muito forte. É mesmo de Deus. Ungimento até a legalização Sim. do ministério levaram 21 dias. Uau! Toda a documentação regularizada. Completa. Deus é Deus, será sempre o mesmo ontem e para Obrigado, sempre. Jesus. E não importa a luta, Ele nunca perdeu nenhuma. Nunca. Não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. E o tempo dele é perfeito. Há tempo determinado para todas as coisas. Amém. E sinto que a vossa presença trouxe novos ventos. Amém.
Para mim, pessoalmente, foi resposta de oração. E tenho certeza agora porque que Deus disse, eu quero eles no meu programa. Muito obrigado. Louvo a Deus pela vossa vida. Deus não une pessoas só por unir. Existe um propósito grandioso, Amém. onde nós vamos honrar, Amém. glorificar e testemunhar o nome desse bom Deus. Eu gostaria que vocês repetissem a localização da vossa igreja, se possível, números de telefone, porque as pessoas que nos assistem, volta e meia, perguntam sempre, mandam mensagem. Serva Edna, precisamos do número daqueles pastores, onde é que é a igreja, eu quero visitar. Então, deixa o número, a localização, tudo sobre a vossa igreja. Nós estamos situados no bairro Benfica, rua direita do BFA, travessa 10. Para quem sobe do banco BFA para o bairro, uma esquina antes do Colégio Brilhantes. Na rua 10, na travessa do Intermarket. Saiu da rua direita do BFA, 50 metros já é a igreja. E eu quero deixar, não um desafio, mas um convite. Se tem alguém enfermo na sua casa, leve lá na igreja. Lá é um ambiente onde Deus tem fluído, tem feito verdadeiras curas divinas. Compareça lá. E Deus fala para colocar ele à prova na área financeira. Aprenda os princípios de Deus, aplique os princípios e veja a sua vida ser transformada. Não precisa ir em feiticeiro, não precisa ir lá para o Congo e para a Cabinda. Basta dobrar o seu joelho e praticar os princípios. Alinhar o seu coração, que Deus vai transformar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Pastora Dani, quer deixar um beijinho? Sei que seu amado está aqui. Acho que quer cumprimentar, quer deixar um abraço, mais uma mensagem final. Primeiramente, eu quero te agradecer. Muito obrigada. O convite foi incrível. Nós somos muito gratos, muito honrados de estar aqui com você, né? E poder dividir um pouquinho da nossa história, da nossa trajetória. Foi muito bom podermos nos conhecer melhor, não é? Nosso primeiro contato foi rápido, o segundo também, né? Mas foi muito bom esse nosso encontro. Eu espero que realmente venha se repetir muitos outros. E realmente agradecer a Deus, né, por ter nos proporcionado esse momento, por ter nos proporcionado essa tarde. E, logicamente, mandar um beijão para minha família, né, para os meus filhos, para a família do reino aqui em Angola. E dizer que, realmente, como a gente comentou antes de começar, né, é uma das coisas que eu acho muito gratificante, né? Porque as pessoas vão até a nossa igreja e elas saem de lá justamente com aquela questão. A gente é recebido com muito carinho, a gente é recebido com muito amor, né? E não poderia ser diferente. Nós temos o amor de Cristo que nós recebemos e damos da mesma maneira, né? Graça recebemos, de graça nós damos. É verdade. Então, é deixar esse carinho, esse abraço imenso a todos, né? Que te seguem, que prestigiam o teu programa, né? Que se sintam todos abençoados e abraçados pelo Senhor. Amém. Amém. Ai, amém. E foi um programa maravilhoso. Foi mais uma aula de Pôr de Fé. Foi mais do que um testemunho. Onde eu fui a primeira impactada, a primeira pessoa impactada. Aprendi muito. Temos aqui uma plateia que está assim só com os olhos. Só franzia os olhos com cada coisa que os pastores falavam. Então você que está aí, não se esqueçam, partilha. Partilhe o máximo. Você não sabe até que ponto esta mensagem que você partilhar vai curar alguém, vai direcionar alguém, vai devolver a esperança, a fé, vai ativar a fé de alguém. Então partilha, subscreva o nosso canal e coloca um like. Seja um patrocinador, um parceiro desse ministério. Mais uma vez, meu muito obrigado, casal pastoral, pastor Adriano Dzazio e a pastora Dana Dzazio. Eu também quero agradecer, como sempre, os nossos parceiros, Pixeltech. Pixeltech responsável por essas imagens de qualidade. A Pixeltech também pode ser contactada para fazer uma cobertura no teu casamento, aniversário, na tua palestra, conferência, fotografias maravilhosas. Conte com a Pixeltech. Toques de Beleza com Fé, o salão que cuida da escolhida Edna. Picnic Space, vocês já conhecem. Picnic Space é esse lugar maravilhoso, com esse designer bem aqui atrás,
que têm recebido o Pó de Fé às terças-feiras, para então fazermos aqui o nosso maravilhoso programa. E não se esqueçam, Picnic Space é o salão onde a serva Edna se casou. Você que vai casar, você que vai ser batizada, você que vai, você que é aniversariante, você que quer fazer palestra, lançamento de um livro, procura aqui o Picnic Space. Não se vais arrepender. Ngassa Kedila. Ngassa Kedila é o nosso patrocinador oficial do Pó de Fé. Você que vai organizar um evento, quer um palco maravilhoso, quer luzes, então Ngassa Kedila é a opção certa. Biju Online. Hoje sim eu estou com a minha bijuteria, a melhor até agora que a Serva Edna já usou. 18 quilates banhados de ouro. A Biju Online está em Portugal, eles fazem envio a toda a Europa. E tem uma particularidade, eles fazem chegar a tua encomenda até a tua porta. E super perfumado. Eu não posso esquecer esse patrocinador, que não nos deixe mal todos os dias que nós gravamos o programa. É o Conto de Fada. Conto de Fada é a melhor florista da cidade de Luanda. A primeira florista que entendeu que homem também recebe flor. Homem também deve ser carinhosamente bem tratado. E tem uma particularidade nesses arranjos, pastores. Ela é detalhista, são perfumados. Cheiram tão bem. Ela percebeu que sim, vale a pena nos levantarmos para patrocinarmos a obra de Deus. Ela reconheceu que sem Deus não somos nada. E até as flores que ela faz, quem deu foi Deus. Então a Carla, beijinho no teu coração. Mais uma vez ela trouxe esses arranjos. Sei que esse é da pastora Dana. Nossa, muito obrigado. Carla, beijinho no teu coração mais Conto de uma fada. vez. É o Conto de Bonito. Fada. É uma bênção. É a melhor florista da cidade de Luanda. Eu já profetizo na vida dela. Porque ela faz com um requinte. Nós sabemos que Deus é um Deus de excelência. Sim. Ele gosta das coisas bem feitas. Então ela mete Detalhista. todo... Exatamente. Ela coloca todo o amor aqui nessas flores. Mais uma vez, obrigado, pastores. A pastora Dani vai fechar com uma oração. Você que nos acompanha, beijinho nos vossos corações. Não pare de nos seguir. Posso gravar um momento aqui, aproveitar? Amor, flores para você. Você não pode dizer agora que publicamente eu tô te entregando flores, né? Milhares de pessoas vão ver que eu te entrego flores, meu amor. Aí vai faltar o beijinho. Liga o seguro pra você. Segura pra você. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, por esse momento, Senhor Deus, porque sabemos, Senhor Deus, que antes mesmo nós termos sonhado, antes mesmo nós termos, Senhor Deus, pensado, Senhor Deus, que o Senhor já tinha preparado Sim, Deus. tudo isso, Senhor Deus. Então nós somos gratos primeiramente a Ti, Senhor Deus, nós somos gratos pela Tua presença, Senhor Deus, que foi real nesse local, Senhor Deus, que impactou as nossas vidas, verdade, Senhor Deus, Pai. e nós declaramos, Senhor Deus, que assim como o Senhor impactou os nossos corações, Senhor, nessa tarde, Senhor Deus, o Senhor vai estar impactando as vidas, Senhor Deus, os corações Amém. daqueles que estão vendo, Senhor Amém. Deus. Pai amado, nós declaramos, Senhor Deus, que realmente serão chaves para transformar a vida, Sim, Senhor, Deus. das pessoas que estão do outro lado da tela, Senhor Deus, que realmente, Senhor Deus, as pessoas verão, Senhor Deus, o agir do Senhor, a mão do Senhor através desse programa, Senhor Amém. Deus, verão, Senhor, a manifestação, Senhor Deus, do Senhor na vida deles, Senhor Deus, Amém. que o Senhor possa ser palpável, Senhor, na vida dessas pessoas, Sim, Senhor Deus. que Real. o Senhor possa ser cada vez mais real, Senhor Deus, que pessoas se entreguem realmente ao Senhor, Pai amado, podendo ouvir as nossas conversas, Senhor Deus, porque possam realmente conhecer um Deus que é maravilhoso, Senhor Deus, um Deus que é maior do que nós imaginamos e um Deus que nos proporciona muito mais do que aquilo que pedimos e sonhamos todos os dias. Senhor Deus, eu declaro, Senhor Deus, sobre cada um, Senhor Deus, que está aqui sobre esse programa, Senhor Deus, sobre a vida da Edna, Senhor Deus, toda a sua equipe, Senhor Deus, que o Senhor realmente será com eles a cada dia mais, Senhor Deus, que além, Senhor Deus, de tudo que o Senhor já tem proporcionado até aqui, Senhor Deus, eles vão começar a ver, Senhor Deus, se materializar na vida deles, Senhor Deus, muito mais do que eles já imaginaram e já pediram na vida deles, Senhor Deus. O Senhor
Senhor conhece o secreto de cada um que aqui está, verdade, Senhor Pai. Deus. O Senhor conhece, Senhor, as dificuldades, mas o Senhor também conhece as alegrias. O Senhor também conhece os corações, Pai amado. O Senhor também conhece, Senhor Deus, o que já foi transformado, Senhor Deus, o que já foi lapidado, Senhor Deus. E eu creio, Senhor Deus, que muito mais o Senhor vai fazer, Senhor Deus. Pai amado, Senhor Deus, o Senhor vai fazer brilhar, Senhor Deus, como pedras preciosas, Senhor Deus. Senhor Deus, como realmente reluzente, como os diamantes do Senhor, Pai amado, Senhor Deus. E que tudo aquilo, Senhor Deus, aonde a Edna vier colocar a mão, Senhor Deus. Tudo aquilo, Senhor Deus, aonde ela vier, Senhor Deus, aonde ela chegar, aonde os pés delas tocarem, Senhor Deus, ela vai tomar por posse, Senhor Deus. Porque bendita, Senhor Deus, será, Senhor Deus, a entrada dela nos locais, Senhor Deus, mas também será bendita, Senhor, a sua saída, Pai amado, Senhor Deus. O Senhor guarda, Senhor, a cada um que aqui está, Senhor Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém, amém.